Utilidade pública. Salve galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos. Meu nome é Salatiel Júnior e você está no meu canal, né? Canal Salatiel Júnior. Bom, é o seguinte, eu sei que muitas pessoas vão achar esse tema meio batido, né? Já fiz vídeo disso no passado, mas eu acho importante refrisar algumas coisas, principalmente quando tem comentários novos, as pessoas ainda ficam repetindo, né, as mesmas besteiras e por mais que eu já tenha falado no passado, eu acho importante a gente muitas vezes relembrar e refrisar algumas coisas que, infelizmente, todo final de semana eles ficam nesse loop infinito, né, refrisando aquele monte de baboseira nas igrejas, repetindo sempre aquelas mesmas chavões, né? E da mesma forma que os religiosos, né? Eu falo mais principalmente dos cristãos, mas isso vale para todo religioso. Eles continuam refrisando as mesmas coisas. Eu acho que eu não vejo problema em refrisar o mesmo vídeo, não seria o mesmo tema, né? Eu já falei sobre isso. Enfim, do que eu estou falando, né? Vamos direto ao assunto. Muitas pessoas não estar familiarizadas com esse assunto, né? Com esse tema. Mas eu vi o comentário e eu falei, cara, eu fiquei pensando, falei, nossa, tem gente que ainda tá nessa, né? Tem gente que ainda não parou pra analisar, não analisou. Peraí, cara, o que eu tô falando? Bom, do que o Sala tá falando? Seguinte, ó. Esse é o comentário aí do Lázaro Lima. E esse comentário, inclusive, vai entrar nos comentários da semana, né? Ele diz assim, ó, eu fiz um vídeo falando sobre... O meu vídeo é sobre a questão do mundo, do sofrimento... Enfim, tem aí vídeo no canal que chama A Realidade é o Inferno. Quem acompanha já tá ligado que eu falo sobre a questão da realidade, que é só desgraça, só sofrimento, dor, enfim. Aí o cidadão me escreve assim, ó. Ele não criou o mundo imperfeito. Agora, não é culpa de Deus. Foi o pecado que gerou a imperfeição. Então, Deus não tem culpa de nada, entendeu? Deus não é culpado de nada, a culpa é do pecado. Então, tem gente que ainda acredita nisso, tem gente que ainda propaga isso, como vocês podem ver, né? Então, tudo que aconteceu de imperfeição é culpa do pecado. Como se o pecado fosse algo separado de Deus, ele fosse um efeito colateral que Deus não tem controle, entendeu? Então, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Então... É bem simples, eu até pensei, falei, para fazer esse vídeo eu preciso desenhar, né? É importante a gente desenhar ali, para que quem sabe desenhando a pessoa entenda, né? Ó, vocês estão vendo ali, ó. Deus e uma setinha, a criação. Então, antes de Deus não havia nada, só havia Deus, né? Não existe nada acima de Deus. Partindo da premissa, esse Deus que ele está falando, ele é um Deus que sabe de tudo, ele é onisciente, então não tem nada que ele não saiba. E você tem ali a sua criação, né? Ou seja... Tudo que foi criado foi Deus que criou, é assim que eles acreditam, né? E eu coloquei um exemplo bem fácil para elucidar, quem sabe dessa forma as pessoas entendam, né? Você vê um homem ali e do lado aqui uma criança, uma faca na mesa. Então, imagine o seguinte cenário. Um pai vai lá e deixa uma faca desse tamanho, essa bitelona, essa faca gigante. E tem crianças em casa e larga a faca na mesa ali, bem acessível. Pode ver que a criança já está até alcançando, né? Então, as consequências disso a gente já sabe, né? Vamos pegar outra imagem que eu desenhei aqui, ó. Então vamos lá. Olha o paralelo, como é fácil de entender essa minha analogia. Então, o homem deixar a faca ali para a criança se machucar, isso é perigoso, isso é um erro, e a criança está cometendo uma desobediência. Entendeu? No caso da criação, mesma coisa, né? Então, depois que Deus fez a criação, houve o pecado, o erro e a desobediência. Aí eu pergunto, quando é Deus fez lá a criação, e mesmo que você fale, mas ele deu livre-arbítrio, bom, mas não interessa se ele deu livre. Primeiro que nós nem pedimos para nascer, né? Já começa por aí. Não teve escolha nenhuma, Adão não pediu para nascer. Mas beleza, tá? Segundo, quando é Deus que faz a criação, aí se a criação faz uma besteira, o erro é do pecado, é de Adão, Deus não tem culpa nenhuma. Deus não tem culpa. Não foi ele que criou todo aquele cenário, entendeu? Não foi ele que colocou a mesa com a faca, entendeu? Não foi. A culpa é da criação. Quando é com o homem, não.
Numa situação dessa, onde a criança pega uma faca e se machuca ou acontece algo pior, que seja faca, revólver, seja lá o que for, aí a culpa é de quem? Por que a gente não culpa a criança? A culpa é da criança. Ela que foi lá e pegou a faca e se machucou. Ué, por que a gente não tem o mesmo peso e a mesma medida? Quando é com o homem, não, aí é culpa do homem. Onde já se viu o homem colocar... Onde já se viu o homem colocar uma faca numa mesa e a criança se machucar? A culpa é de quem? Da criança? Não, a culpa é do homem. Quando é Deus, não. O homem vai lá e peca, né? Como eles dizem, peca, aí a culpa é do homem, entendeu? Deus faz a pegadinha, coloca lá a árvore do bem e do mal, e aí o homem come, a culpa é do homem. Então, não foi Deus que criou todo aquele cenário, todo aquele jardim. Quem que criou o jardim? Quem colocou a planta? Quem fez tudo aquilo lá? Quem que criou a serpente? Quem criou tudo? Eu tenho um vídeo sobre isso, né? Eu só tô sendo mais objetivo nesse daqui. Devo ter lá Pecado Original, tem um vídeo meu sobre isso, um vídeo antigo, até faz tempo que eu não fazia. Então é bem simples, cara. Então eu inclusive nesse comentário do cidadão ali, é bem simples de você entender. Quando é o homem, a culpa é dele. Quando é Deus, não é culpa, não é Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele sabe de tudo. Mas quando acontece uma anomalia, um erro, aí já não é culpa dele. Aí, infelizmente, é a criação que fez besteira aí. Deus não tem nada a ver com isso, cara. Agora, se é o homem, não. O homem realmente, a culpa é dele. Ele que é onde já se viu colocar a faca ali pra criança. Onde já se viu deixar a criança lá. Onde já se viu preparar um cenário onde a criança pode se machucar. Então, quando é o homem... não, quando é Deus, não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou tudo, ele sabe de tudo, mas ele não tem nada a ver com isso. A culpa é do homem, entendeu? Então, não faz o menor sentido esse tipo de comentário, entendeu? Não tem a menor lógica. Tanto é que eu até respondi. Se vocês olharem nesse comentário, eu até perguntei, quem que criou o pecado? Foi o homem que criou o pecado? Ou é Deus que criou o pecado? Se Deus criou tudo, logo ele também criou o pecado. Então, o perfeito criou o imperfeito. Entendeu? Então, e se ele sabia de tudo isso? E aí vem outra questão. Se ele é tão onisciente, por que ele criou um mundo com pecado? Se ele já sabia disso, ele não era perfeito? Por que criar um mundo com pecado? Ou será que ele não é perfeito? Ou será que ele não sabia dessa anomalia do pecado? Será que ele não sabia? Porque se ele é perfeito, não faz sentido um Deus perfeito, que sabe todas as coisas, criar um mundo desse jeito. Né? E aí vou culpar o pecado. Mas peraí, ele já não sabia do pecado? Ele já não tinha consciência do pecado? Ele já não sabia que essa é a consequência? Da mesma forma que um homem ficar reclamando de uma criança se machucar com a faca. O paralelo é bem simples. Já não sabia? Deixa eu mudar aqui. Ele já não sabia que ia acontecer isso? Ou você tem que ser idiota, achar que deixar uma faca ali pra criança, cedo ou tarde ela não vai se machucar ali. Ai, nossa, o que foi? Ai, meu filho tem um revólver lá, ele catou o revólver e saiu dando tiro pra tudo quanto é lado. Nossa, velho, sério? Sério que você nunca imaginou que isso ia acontecer? Que a criança ia pegar um revólver, uma faca, o que for? Sério mesmo? Você achou que a criança ia olhar aquilo lá e não ia mexer em nada? Sério que você é tão estúpido assim? Não faz sentido, gente. É a mesma coisa Deus. Colocou ali. E que passasse 1 trilhão de anos ali no jardinzinho lá, né, no suposto. Lembrando que eu tô partindo da premissa que tudo isso existe, né? Partindo da premissa que eu não acredito em nada disso aí, nada mais é do que um conto. Mas, vamos partir da premissa, né? Que isso seja verdadeiro. Ele já não sabia, uma hora ou outra ia acontecer isso. Porque pensa comigo, tá lá a árvore do bem e do mal. Por mais que Adão e Eva fossem imortais, né? Eles iam viver eternamente. Vamos pensar no nosso tempo aqui. Passou 1000 anos, 100 mil anos. Uma hora, depois de 500 zigalhões de anos, uma hora eles iam ficar entediados do que tem lá, uma hora ou outra eles iam querer experimentar esse bem. Uma hora ou outra, você concorda comigo? Tá ali, uma hora ou outra ia acontecer. Você tem algo que, com o passar do tempo, ia aumentando a probabilidade. Da mesma forma, uma faca. Imagina, você tá lá no jardim, você faz de tudo no jardim. Imagine, trilhões de anos, bilhões, zilhões de anos. Você tá lá, uma hora ou outra, vai chegar uma hora e você fala assim, não tem o que fazer aqui mesmo, né? Aquela árvore tá ali dando sopa, a gente nunca experimentou. Vamos lá, é óbvio, né? Ela tá ali, a pegadinha do malandro tá ali, entendeu? Então, não faz o menor sentido. E aí, quando eles fazem isso, a culpa é de quem? Não. Aí não é culpa de Deus, não. A culpa é do homem. Então, peraí, como assim a culpa é do homem? Não é Deus que criou isso aí? Não foi ele que colocou a árvore lá? Não foi ele que criou tudo isso aí? Não foi ele que criou todo esse cenário? Não foi ele. Ele é o culpado, sim. Ele que criou o pecado, inclusive. Foi Deus que criou o pecado. Ele é o criador, não é o criador de tudo. Ou ele é criador só das coisas boas? Não, coisa ruim não. Aí é o homem que cria, né?
Ué, como assim? É consequência. Eu criei algo, esse algo vai gerar outras coisas, mas todas as coisas que o homem gerar são culpa de Deus. Deus que criou ele. Então, simples. Ele é a matriz, o que criou todas as coisas. Então não faz o menor sentido, entendeu? Então, eu acho engraçado esse malabarismo mental que as pessoas fazem, principalmente o cidadão aí, pra tirar Deus da reta, né? Tira Deus da reta, porque não, ele não foi, não. A culpa é do pecado, a culpa é do Satanás, a culpa é de alguém. Não, Deus é perfeito, maravilhoso. Pô. Não faz o menor sentido. Não tem lógica, não tem sentido. Porque se você aceitar isso, tá ok. Se você aceitar que foi o pecado, então nós temos algo que é superior a Deus. Que você tem um elemento do universo que não estava nos cálculos de Deus. Deus não sabia que ia dar merda, entendeu? Então ele não é perfeito. Porque se a culpa é do pecado e o pecado é uma coisa que ele não calculou, peraí, putz, eu não imaginei que ia dar isso, então logo ele não é perfeito, logo ele não sabe de tudo, logo ele também está no mesmo processo que a gente de aprendizado, de conhecimento e de evolução, entendeu? Ele não é perfeito, ele não tem o todo o conhecimento, ele não é o supremo, não é nada, entendeu? Então, é bem simples, né? Uma lógica bem simples, beleza? Então é isso, galera. Nossa, 11 minutos já, caramba, falei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem à vontade para comentar. Lembrando que toda sexta, por volta das 7, 8 horas da noite, nós temos as lives aí, lendo esse tipo de comentário aí pra gente estar trocando uma ideia, beleza? Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Fiquem à vontade para comentar aí e tamo junto.